Queridos, nosso texto está em Gênesis 21. Nós vamos ler o verso 14 até o verso 19. Vivendo esse domingo muito especial, Dia das Mães, com certeza toda mãe vive momentos de alegria, de preocupação. Toda mãe tem em seus sentimentos um misto de estar muito segura em alguns momentos, em outros momentos ela está muito insegura pelo momento, pela circunstância, por tudo aquilo que vai acontecendo. Mas se você abrir a sua Bíblia aí para nós podermos juntos acompanhar a leitura, o verso 14 ao verso 19 do capítulo 21 de Gênesis, o texto sagrado diz assim: Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e um cantil cheio de água, deu-os a Agar, pondo-o sobre o ombro dela, entregou-lhe também um menino e mandou-o embora. Ele partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber o menino. A figura materna é a principal personagem na construção da nossa vida emocional. A mãe exerce um papel maior do que ela pode imaginar quando falamos sobre pessoas equilibradas, pessoas bem resolvidas, pessoas que entendem o seu valor e que não vivem a vida nessa angústia quanto aos seus sentimentos ou às questões mais desafiadoras na vida delas. Uma mãe equilibrada afetivamente construirá na vida dos seus filhos os sentimentos mais saudáveis. Nós sabemos, e a Bíblia já nos conta, mas também hoje a ciência admite e reconhece, que há marcas que se instalam em nós quando ainda estamos no útero materno. Já na concepção, já no momento em que a criança é concebida, no útero materno, ela passa a receber e ter o cuidado da sua mãe, e isso a ajuda. Então a criança, ela não compartilha com a mãe apenas o alimento, o ar, mas a criança no útero materno compartilha as emoções da mãe. E isso é desafiador pensarmos que uma mulher, para ter aí esse plano, esse objetivo de ser mãe, de buscar essa alegria quanto ao nascimento, à maternidade, precisa estar muito bem resolvida, muito bem equilibrada nos seus sentimentos, porque se ela não for isso, muito provavelmente toda a gravidez e todo esse período de concepção será muito desafiadora para ela e para o feto, não é? A neurolinguística, ela descobriu que as mulheres concentram a maior parte de sua inteligência do lado criativo do cérebro. E essas mulheres que desenvolvem este lado criativo, o lado mais criativo do cérebro, estão abertas às coisas novas, elas estão abertas a coisas fora do padrão. Ou seja, essas mulheres, ou as mulheres, têm a mente mais aberta para a intervenção de Deus
quando as coisas estão aparentemente fora de controle. Então são as mulheres que transitam melhor nessa questão da fé, da busca de Deus, buscando um milagre de Deus. São as mulheres as grandes incentivadoras, precisam ser essa grande incentivadora da família em buscar Deus, em estar diante do Senhor. É uma responsabilidade do casal, do homem, da mulher, mas como a mulher transita melhor nesse ambiente de fé, ela pode estar constantemente motivando os seus filhos e a sua família, o seu marido, não é? Algumas mulheres dizem: pastor, meu marido não quer vir à igreja. Eu digo: venha você. Você vindo, muito provavelmente você vai dar o exemplo para que também a sua família venha, te acompanhe, não é? Verso 14 do texto. Depois, se você ler todo o capítulo, você vai entender um pouco melhor, porque é um momento de tensão. Esse é o segundo momento de tensão entre Abraão e Sara. Num determinado momento, no capítulo 16, a gente vai ver que quando Sara tem a ideia de que Abraão pudesse ter um filho com a sua concubina, com a sua empregada, com a sua escrava, e ela fica grávida, não é? Agar, começa a haver e se estabelece ali no seio da família uma certa disputa. A Sara não ficou confortável com a ideia de que Agar pudesse estar grávida do seu marido e então viesse a dar à luz a um filho, e Abraão em algum momento demonstrando um pouco mais de cuidado com Agar por ela estar grávida, ponto de tensão. E nós temos que agradecer a Deus pela Bíblia, pela palavra de Deus, porque quando nós lemos a Bíblia, nós somos desafiados a entender que o escritor sagrado quer nos mostrar essa realidade. Todos nós temos desafios, todos nós vivemos essas situações dentro do nosso relacionamento, e nós precisamos tomar essas lições para nós como uma sinalização muito clara do que eu e você devemos fazer para que a nossa família, os nossos relacionamentos, as coisas que nós fazemos não fujam ao nosso controle, se é que temos o controle, mas pelo menos coisas previsíveis, né? Então o autor sagrado aqui nos conta, não nos conta muito sobre Agar, na verdade, somente que ela era uma escrava, não é? Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado no ombro, despediu o menino. O autor sagrado nos ajuda a entender que o menino foi o último a ser entregue. Me parece que Abraão está resistindo a esta ideia. Abraão está preocupado com a ideia de que ele estaria sentenciando essa família à morte, porque eles estariam indo para o deserto. Então Abraão reluta nessa questão, mas Deus tranquiliza o coração de Abraão, dizendo assim: fique tranquilo, porque eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar de Agar, eu vou cuidar de Ismael, mas eles vão para o deserto. E Deus diz: eu vou cuidar deles, eu vou cuidar deles. Ismael será uma grande nação. Os ismaelitas nascerão de Agar, de Ismael. Então fica tranquilo, porque eu vou cuidar. Cuida da sua família, cuida dessa relação com a Sara. Sara precisa estar bem emocionalmente. Sara precisa vencer essa crise dela quanto a ser uma pessoa já avançada em idade, e agora ficar claro que ela estava dependendo de outra mulher para, de alguma maneira, ajudar Deus. A gente sempre está tentando ajudar Deus, né? A gente sempre acha que talvez os nossos planos sejam melhores, né? Nós nada sabemos do passado da família de Agar. Agar é uma serva que deu à luz a um filho de Abraão,
a pedido de Sara, foi Sara quem pediu isso. E Ismael nasce quando Abraão tinha 86 anos de idade. 86 anos de idade. Desde a promessa feita no capítulo 12 até esse momento, 16 anos se passaram. E Abraão está com 86 anos de idade. Uma precipitação de Sara, 10 anos depois da promessa de Deus. A nossa tentação é agir em nome de Deus e falar em nome de Deus quando não temos autorização para isso. Então a gente fica agindo e fica tomando decisões sem esperar o momento certo, sem ter essa resposta de Deus. E quando Isaac é desmamado, os pais dão uma festa. E aqui no capítulo 21, os versos de 8 a 10, fala dessa festa. Quando Isaac é desmamado, provavelmente Isaac tinha os seus 3 anos de idade aqui. Era comum, era uma prática. Então o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Provavelmente aqui Isaac deveria ter os seus 15, 16 anos. E ele ri, não é? Numa brincadeira, possivelmente, ali entre ele e Isaac, ele toma alguma atitude ali, e a criança, e a mãe percebe isso, né? Então, uma brincadeira ali entre eles, está certo que ele já era um adolescente, com seus 16 anos de idade, mas isso gera uma tensão. Na verdade, parece que Sara está esperando só mais uma coisa, só mais um detalhezinho, para que ela então realmente tivesse a força para dizer para Abraão: não quero mais que essa mulher fique aqui, eu não quero mais ver a cara dela, eu não quero mais que esse menino permaneça aqui, eles me causam algum tipo de repulsa, eu quero que eles sejam mandados embora, não é? E aí Abraão reluta nisso, tenta de alguma maneira trabalhar essa questão, mas a Sara estava decidida a isso. O verso 15 e 16: ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o meu menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Agar, ela volta para o mesmo lugar onde ela tivera o seu primeiro encontro com Deus. Quando ela fica grávida e surge um ciúmes, lá no capítulo 16, entre Sara e ela sai de casa, ela vai embora, e de repente Deus a encontra no lugar onde ela está, e manda que ela volte para a casa da sua senhora, para a casa de Abraão, e ali foi o primeiro encontro que ela teve com Deus. E quando Deus nos toca, irmãos, e quando nós temos uma experiência da graça de Deus na nossa vida, nós precisamos voltar a estes lugares, revisitar estes lugares que nos fizeram tão bem, esses lugares que nos ajudaram, essas pessoas que foram instrumentos de Deus para nos abençoar num momento muito delicado da nossa vida, precisam ser lembradas e precisam ser visitadas. Porque sempre que nós estamos com aquelas pessoas e naqueles lugares onde a gente pode testemunhar que algo extraordinário da graça de Deus se manifestou, nós não podemos nos afastar deste convívio, nós não podemos deixar de estar na presença de Deus, de estar com essas pessoas, de estar juntos em lugares que a gente sabe que Deus se manifesta, que a gente sabe que Deus está presente, que Deus se manifesta.
Muitas vezes a gente está vivendo uma luta, problema sério. Não é o primeiro, não é a primeira vez, não é a primeira circunstância, mas parece que aquilo que aconteceu conosco, dos livramentos de Deus, do cuidado de Deus no passado, são esquecidos por nós. E ao invés de nós irmos para os lugares, ou retomarmos a nossa vida a partir daquele momento em que realmente nós nos reencontramos, nós evitamos esses lugares. Nós nos afastamos desses lugares. Esse lugar para onde Agar foi com o seu filho era o único lugar na face da terra que poderia ser suficientemente seguro para eles. Está no deserto, não há referências, não há lugares, casas, pessoas, mas há um lugar, e nesse lugar ela já tinha tido uma experiência algum tempo atrás, e a manifestação de Deus na vida dela, na vida do filho. Aonde você vai? Quem você busca? Quais são as pessoas com quem você se relaciona, nas questões que você enfrenta na vida, nos desertos da vida? Às vezes você está vagando pelo deserto, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ao invés de você buscar uma referência que você tem, mas que parece que está esquecida em algum canto da sua memória. O anjo do Senhor precisou cuidar do garoto pela segunda vez. É a segunda vez que acontece esse cuidado do anjo do Senhor para com aquela criança e para com a sua mãe. O capítulo 16, os versos 7 a 16, dizem assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte do deserto no caminho de Sur e perguntou-lhe. Quando aparece a palavra anjo do Senhor, irmãos, o autor sagrado nos deixa em suspense. Parece que ele quer dizer assim: presta atenção no que vai acontecer. É Deus quem está falando aqui ou o anjo? Eu mandei um anjo ou é o próprio Deus que está se manifestando aqui? A palavra é de Deus ou é do anjo? Para que a gente entenda essa dinâmica, essa transcendência de Deus, essa manifestação do poder de Deus, o autor sagrado parece que joga assim uma fumaça, para que a gente diga assim: o anjo do Senhor precisou cuidar de Agar e do garoto pela segunda vez. E aí o autor sagrado: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Opa, é Deus que está falando aqui agora. Não é o anjo, é Deus. Porque Deus está dizendo que Ele fará. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será um jumento selvagem, sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Foi esse o nome que ela deu ao Senhor, foi esse o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica em Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar deu um filho a Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar deu-lhe Ismael. Os nomes bíblicos, se você tiver tempo e gosta disso, tem um significado na experiência que cada família vive, especialmente as mães, né? Então o nome era escolhido
E era dado à criança para testemunhar alguma coisa da experiência dessa mulher, dessa mãe, não é? Hoje a gente escolhe o nome que está em moda, né? O nome que está vagando aí, vogando por aí. Mas naquela época, por exemplo, Ismael, Deus ouve. Isaac, sorriso, sorrir. É o significado dos nomes. Deus ouve. Isaac, sorrir, não é? E essa experiência aqui, como eu disse, é uma experiência tremenda da manifestação do poder de Deus. E aí Agar é lembrada dessa experiência. No passado, Agar tinha um testemunho para contar. Qual? Na minha aflição, quando eu saí vagando pelo deserto na primeira vez, o anjo me visitou, o próprio Senhor Deus me visitou. E me visitou de uma maneira extraordinária e falou comigo e trouxe uma promessa para mim de que meu filho, ele sobreviveria e seria uma grande nação. O nome que ela escolhe tem a ver com essa experiência. Deus ouve. E ela conta isso. Deus ouve. Todas as vezes que ela chamava o filho para entrar, para tomar banho, mandava o filho tomar banho, ou queria que o filho comesse, almoçasse, jantasse, ela chamava Ismael, Ismael, Deus ouve, Deus ouve. Nos versos 17 a 19, Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar, ele disse: o que a aflige, Agar? Irmãos, as perguntas que eu e você recebemos de Deus são perguntas muito diretas, muito objetivas. O primeiro encontro, Deus pergunta a Agar, né, a Agar, de onde você vem? Para onde você vai? Quem é você? Fala um pouquinho de você para mim. Quem realmente é você? Você é essa pessoa que está agora aqui, ou você tem várias outras possibilidades? Quem é você? Fala um pouquinho a seu respeito. Me conta um pouquinho sobre você. E aqui novamente é esse o diálogo. O que aflige você, mãe? Hoje, mãe, qual o pedido que você tem para o seu filho? Quais são os pedidos para os seus filhos? O que você pediria hoje a Deus, se Deus dissesse assim: o que te aflige? O que está tirando sua paz? O que está trazendo tanto desgosto, tanta insegurança ao seu coração? Essa é a pergunta. E aí o texto diz: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque lhe darei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Ismael descobrira nessa experiência que o nome dele é uma verdade. Realmente Deus ouve. E ele ouviu o choro de Ismael. Você será abençoado por mim. Eu vou cumprir as promessas que fiz a você e a seu filho. Irmãos, é muito difícil para nós entendermos os métodos de Deus, as maneiras que Deus age, as respostas de Deus às situações, as questões que nos envolvem, não é? Mas o que eu e você somos desafiados pela palavra? Há uma obediência incondicional. Não nos compete saber os porquês, mas nós precisamos obedecer aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós sabemos a respeito do caráter de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. Se você está vivendo um momento na sua vida e você não sabe muito bem qual é a direção de Deus, a resposta de Deus, peça ajuda. Alguém que possa junto com você olhar para a palavra de Deus e dizer assim: Deus tem uma resposta para você. Agora, quase sempre
a resposta de Deus não é aquela que nós queremos ouvir. Então a nossa resistência é essa. E se Deus falar alguma coisa para mim difícil demais? E se Deus pedir algo para mim que eu não estou disposto a oferecer? Agora presta atenção no texto, irmãos, é fantástico. O autor sagrado, os recursos literários eram muito limitados, então não existiam os recursos que hoje a gente poderia usar para chamar a atenção nessa relação de dependência e de obediência a Deus. Olha só o que o texto diz, o autor sagrado: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que a aflige, Agar, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Novamente aqui, presta atenção nisso. O anjo, mas agora Deus falando, porque dele Deus fará. É o anjo, é Deus. Quem está falando aqui? Agora a gente entende que é Deus quem está dizendo: ele será um grande povo, farei dele uma grande nação. Agora veja a sequência. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Irmãos, eu e você precisamos mais do que os nossos sentidos naturais para a nossa relação com Deus. A visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato, são nossos sentidos naturais, né? Mas isso é insuficiente para perceber Deus. Por melhor que você ouça, você tem um bom ouvido, é insuficiente. Você enxerga muito bem, você tem uma visão privilegiada, é insuficiente. O que o autor sagrado quer que eu e você entendamos aqui, irmãos: uma mulher aflita, uma mãe desesperada, porque está vendo o seu filho à beira da morte, e o seu filho está precisando de água, mais do que de comida, mais do que pão. Ela não consegue olhar em sua volta e perceber nenhuma solução. E aí aparece Deus e diz, o texto sagrado: e abriu os olhos. Abriu os olhos. Quantas vezes eu e você precisamos aprender que nós perdemos muito nessa caminhada com Deus por nossas percepções, por a nossa capacidade, por nós acharmos que nós somos bons em alguma coisa. Toda mãe é atenta, toda mãe. Ela está olhando os gestos, ela está olhando os filhos, ela está olhando o comportamento, ela está olhando tudo. Mas é insuficiente. Ela é insuficiente. Quantas vezes você chega para o teu marido e diz assim: estou preocupado com o nosso filho, com a nossa filha, e o marido diz assim: o quê? Por quê? O que houve? Está pegando o quê? Aí a mãe diz assim: poxa, eu tenho notado algumas coisas estranhas. Você fica inventando coisa. Você fica inventando coisa aí, tem nada não. Nós sabemos que as mães estão atentas. Nós sabemos que as mães, elas estão observando o movimento da casa, o movimento de tudo. E até se você come menos do que você come normalmente, já dá desespero no coração da mãe. Você não comeu hoje? Não, comi. Não, mas você não gostou da comida? Gostei. Mas você comeu tão pouco? Não, mas eu estou tranquilo hoje.
Ah, você não gostou, né? Você quer que eu faça alguma coisa diferente para você? Já ouviu alguma mãe falar isso? Você não? Já ouviu essa conversa? Quer que eu faça alguma coisa diferente para você? Mas é insuficiente, mulheres, mães. Olha o texto, irmão. Mãe. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. A fonte estava lá. A fonte estava lá. Mas ela não conseguiu ver. Ela não conseguiu. Talvez preocupação, talvez as questões da vida, mas enfim Deus abriu os olhos. E aí ela foi lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus ouve. Você será abençoada por mim. Eu vou cumprir todas as minhas promessas que fiz a você e a seu filho. Quando você ouve isso, o que você sente? Quais são os pensamentos que vêm no coração de uma mãe quando novamente é afirmada a ela que Deus vai cumprir todas as promessas? Ah, vai não, pessoal. Ixi, vai não. Você não conhece meu filho. Ixi, se eu contar para você a minha história, nossa, pastor, é uma história triste. Mas eu acho que Deus não vai fazer isso, não. Algumas vezes, irmãos, a gente espiritualiza as promessas de Deus. Deus está dizendo que vai fazer algo extraordinário na vida do filho dela. Agora, aprenda isso de uma vez por todas. Você pode enxergar muito bem, você pode ter uma percepção da vida, você pode ter uma formação profissional, você pode ser PhD em qualquer coisa da vida, mas nossa relação com Deus é outro papo, é outro negócio. A gente precisa dizer assim para Deus: Deus, abre os meus olhos. Deus, me permita ouvir com perfeição a tua voz. Deus, me dá a alegria de testemunhar que eu não ando com o Senhor por aquilo que eu posso, ou por vista, mas eu ando pelo Senhor, pela ação do teu Santo Espírito em nós. Qual foi a solução dada pelo homem à situação do desespero do coração dessa mãe que está sendo colocada para fora de casa com um filho adolescente? E filhos adolescentes é um grande desafio, porque eles são muito questionadores. Eles tentam de todas as maneiras questionar tudo, especialmente no nosso contexto hoje. O adolescente questiona tudo. Mas se você pede para ele dar uma solução diferente daquela que ele está questionando, ele também não sabe. Mas eu sou contra. Isso aí está errado. Não é legal, não. Por isso que a Bíblia sempre vai colocar algumas ordens para nós, e sempre está essas ordens, ou o verbo, no imperativo, é para fazer. Ninguém está perguntando se você vai fazer ou não, é para fazer. E aí, puxa, aí a coisa pega, porque fica mandando na gente, parece que a gente não tem. A solução dada pelo homem, qual foi? Abraão, como homem, tinha que se posicionar. E ele diz para Agar: fora, você tem que ir embora dessa casa. Essa casa virou de perna para o ar. Está um negócio complicado. A Sara não quer te ver de jeito nenhum. Você vai embora daqui. Vai embora para onde? Para o deserto. Você vai sair pelo deserto. Ele não só está expulsando a Agar, ele está expulsando Ismael, o filho, com seus 16 anos, 17 anos. E aí Abraão diz: meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu posso fazer? Olha qual foi a solução de Abraão. Verso 21, 14.
Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu o menino. Ela se foi e ficou vagando pelo deserto de Berseba. O autor sagrado novamente aqui quer que a gente perceba algo, né? Abraão está resistindo a essa questão. Ele está tentando segurar. Ele acha que de repente o coração de Sara pode. E aí ele cuida, água, pão, mas ele fica segurando o menino. A impressão que dá é que ele agarrou o menino e está com o menino perto dele, porque o autor sagrado diz que Ismael foi o último a sair. Ele segurou. Abraão era um homem rico. Abraão era alguém poderoso. Ele poderia ter enviado animais de carga, ele poderia ter enviado uma escolta, poderia ter dado ordem específica: conduz essa mulher, a mãe do meu filho, a um lugar seguro, específico. A solução dada pelo homem. Qual a solução para o desespero desta mãe? A solução é dada pelo anjo. Não tema, confie na promessa que o Senhor já te deu um dia no passado. Eu vi a tua aflição e te visitei com a minha graça e coloquei entre mim e você um sinal, o nome que escolhi para o seu filho Ismael. Deus escolheu o nome Ismael. Deus ouve. Por quê? Porque eu e você não poderemos protegê-lo sempre. Eu e você não vamos poder proteger os nossos filhos sempre. Em algum momento os nossos filhos vão para longe de nós. Em algum momento os nossos filhos vão ser colocados aí e expostos à realidade do mundo em que nós vivemos. Vão para a faculdade, vão fazer um curso universitário, vão conhecer novas pessoas, vão para todos os lugares aí, mas você diz para Deus assim: Deus, eu não posso protegê-los sempre, mas eu estou clamando ao Senhor que os visite. Irmãos, a palavra visitou é uma palavra que a gente encontra várias vezes aí na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, né? Essa palavra visitou significa que Deus veio e se manifestou e se manifesta na vida, interferindo nas questões. Então, quando eu e você oramos pelos nossos filhos, nós devemos orar assim: Deus, visita o coração do meu filho. Deus, visita o meu lar. Deus, visita a minha relação em casa. Porque quando Deus é convidado a entrar no processo, alguma coisa vai acontecer. Sempre acontece. Verso 17 do capítulo 21. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar. Ele disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. A solução para o desespero do coração da mãe é dada pelo anjo. Há um Deus vivo que se manifesta entre nós, e esse Deus vê. E fica claro aqui que Deus se importa com o coração de uma mãe aflita, de uma mãe desesperada, de uma mãe angustiada, de uma mãe que não quer testemunhar a morte do filho, de uma maneira tão trágica.
morrer de sede, clamando por uma gota de água. Queria dizer para você nessa manhã, e você que nos acompanha em casa, que Deus está olhando primeiro para o coração da mãe. O que você tem pedido a Deus pelos seus filhos? Qual é a oração que você tem feito em favor do seu filho? Quais são os planos que você tem para o seu filho? E aí o texto sagrado diz que Deus se importa com uma mãe fugitiva no caminho da morte, do deserto. Então Deus olha para o coração da mãe. Não tema, confia na promessa. Deus já te deu uma promessa. Se você não tem uma promessa de Deus na sua vida e na vida do seu filho, coloque-se diante de Deus para que Deus fale com você a respeito de uma promessa. Porque não creio que uma mãe tenha um filho sem carregar com ela alguns sonhos, alguns planos, alguns projetos. Agar estava chorando a morte de Ismael e Deus estava dando a ela, presta atenção nisso, um arbusto no deserto. Um arbusto no deserto é um negócio extraordinário, né? A vida, eu nunca tive a oportunidade de estar num deserto, mas achar uma sombrinha, né? Ainda que seja um arbustozinho, poxa, achei uma sombra. Deus está dando um anjo para consolar o coração dela. Deus está dando a ela uma fonte. E Deus não deixou de falar com ela, a voz do céu. Mães, nós precisamos mais do que a nossa audição, nossos sentidos para ouvir Deus. Há muito ruído, há muita gente falando no seu ouvido. Há muitos conselhos furados. Há muita gente que tem a preocupação de ficar falando umas coisas assim absurdas para o coração das mães quando elas estão naquele momento mais desafiador. Ouça Deus. Dobre os seus joelhos e peça para que Deus fale ao seu coração. Que Deus venha e te visite com essa graça, com essa alegria, com essa motivação que você precisa como mãe para cumprir o propósito e a vontade de Deus. O que te aflige, mãe? O que te aflige hoje? Qual é a inquietação do seu coração hoje? Ou o que você tem vivido nesse tempo? Responder essa pergunta exige de nós um olhar para dentro. Porque muito provavelmente quando eu digo para Deus o que me aflige, Deus também dirá para mim algo a meu respeito sobre aquilo. Então essa resposta não é simples, não é óbvia. Ah, pastor, o que me aflige como mãe? Poxa, não é não. Não é tão simples assim. Uma das coisas mais difíceis é você orar uma frase só. Quando a gente pede, vamos orar uma frase, aí a gente se enrola todo, porque a gente quer... A Andréia orou assim, um beijo, Deus. Achei maravilhoso esse negócio, nunca tinha ouvido isso não. É tanto amor, um beijo, Deus. Opa, que legal. É o coração, é isso aí. A alegria é tão grande que eu quero mandar um beijo para o Senhor hoje. A Bíblia nos ensina algo muito precioso, irmãos.
Antes de Deus ouvir a nossa voz, Ele vê o nosso coração. Entendeu o que é que eu desenho? Antes de Deus ouvir o que eu tenho a dizer, Deus vê o meu coração. Uau! Mateus 6,6 é o próprio Senhor Jesus que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ore a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mas não é para ouvir? Antes de ouvir, Deus vê. Deus vê o nosso coração. Quero pedir a você, mãe, que esteja diante do Senhor nessa manhã. Revisite as experiências da sua vida que tão bem fizeram a você, lugares aonde você já ouviu Deus se manifestar de uma maneira tão visível, tão perceptível. Não se afaste. Pessoas com as quais você já teve uma proximidade maior, e pessoas que tão bem fazem a você, que de alguma maneira sempre trazem uma palavra, e às vezes uma palavra até de advertência, mas que nos fazem bem. Não deixe de frequentar aqueles lugares onde você sabe que Deus se manifesta. Deus escolhe lugares para se manifestar. Deus pode se manifestar em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer tempo. Mas Deus tem uma preferência de alguns lugares. Há um cântico que a gente cantava há muito tempo: nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, né? Moisés aprende isso, né? Moisés estava na tenda da revelação. Ele, não, daqui Deus se manifesta. Eu quero ouvir Deus. Talvez lá na sua casa você tenha um lugarzinho. Talvez você tenha um lugarzinho que é seu. Lugar que você separa para estar na presença. Se você não tem, tenha um lugarzinho. Pastor, Deus não fala na cozinha? Fala. Deus fala no quarto? Fala no quarto. Deus fala no banheiro? Fala. Mas estabeleça com Deus um lugar de encontro. Um lugar para ouvir Deus. Para Deus tratar com você. Mais uma vez, nós sermos lembrados que as nossas soluções, os nossos planos, que todas as nossas estratégias são insuficientes. É a graça de Deus, é o amor de Deus, é a bondade de Deus, é o socorro de Deus, né? Abraão providenciou água e pão. Eu acho que numa quantidade, sei lá, para quantos dias, não sei. O máximo que ela poderia carregar, insuficiente. Sempre é insuficiente. Mas quando Deus providencia, o suprimento não falta. Ore para que Deus cumpra a sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, nas promessas dele. Se agarre a elas, ore sobre elas e busque a face de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela manhã desse dia. Nós não teremos a IBD hoje. Eu não ouvi, não vai ter? Irmão, vamos ensaiar de novo. Não vamos ter IBD hoje. Xoxinho, não foi? Hoje é para você aproveitar com a sua mãe, estar juntos aí, em algum plano aí. Se puder, cozinhe você hoje, faça um ovo lá, alguma coisa aí. Ou se puder, leve-a para almoçar fora e demonstra aí esse cuidado, esse carinho de Deus, de você para com ela, não é?
Curve a sua fronte, mãe, vamos orar. Pai, nós estamos encerrando este momento com muita gratidão em nosso coração, por podermos abraçar mulheres, por podermos, ó Deus, reverenciar a história de cada uma delas, entendendo que cada uma delas, ó Deus, mães, tem uma história para contar, desde a concepção, na verdade até antes da concepção, no momento em que ela sonhou esse tempo de ter em seus braços uma criança. E aí chega o momento da concepção, e aí são 9 meses ali de uma relação intensa, de uma relação de carinho, de afeto, de transferência de ar, água, alimentação. Uma transferência, ó Deus, em que a criança reagia no ventre da mãe, à voz do pai ou a própria voz da mãe, quando acariciava o seu ventre e manifestava um carinho a essa criança. Vem o nascimento, os primeiros dias, a insegurança de um coração, a preocupação quanto à alimentação, ganhar peso, levar ao médico, tomar as vacinas. Alguém chega e diz que a criança não engorda, outro diz não, ela está bem, outro diz está meio amarela. Preocupação de mãe. As noites mal dormidas. Se a criança chora muito, a preocupação. Se não chora, a preocupação. Vem a primeira infância, os primeiros desafios de levantar cedo para a creche, para a escola, cuidado com os coleguinhas, as enfermidades que são contraídas, porque são os anticorpos ali presentes, que precisam reagir. Aí vem a adolescência, período às vezes de rebeldia, período em que os filhos querem ter uma liberdade antes que nós possamos concedê-las. Vem a juventude, vem o namoro, vem o noivado, vem o casamento, vem os netos. Oh Deus, que privilégio ter netos. Mas novamente esse ciclo é o cuidado, é a preocupação. Mas que bom que a tua palavra nos ensina a não dependemos de nós mesmos, embora tenhamos um papel fundamental nisso, mas entregar os nossos filhos em tuas mãos e dizer: Pai, ele te pertence, ele é teu, me dá a alegria de poder criá-lo e prepará-lo para a vida. Ó Deus, abençoa as mães. Sei que cada uma delas vive intensamente essa experiência de ser mãe. Sei que cada uma delas ora e intercede. E que grande privilégio podemos interceder pelos nossos filhos quando eles estão em nossos braços. Que grande privilégio nós podemos olhar para eles e dizer: Pai, obrigado. Obrigado por essa honra, por esse privilégio, mas essa criança te pertence, ela é tua. Pai, abre os nossos olhos, nos dá a audição dos céus, para ouvirmos a tua voz, para sermos obedientes à tua vontade. Compete-nos então, Senhor, obedecemos incondicionalmente a tua palavra. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque logo mais à noite estaremos reunidos aqui também num momento de gratidão a Deus pelas mães. Ouviremos também a palavra do Senhor através do pastor Campanhola, participação das crianças, participação da tua igreja.
Obrigado, ó Deus. Obrigado por aquilo que já experimentamos hoje e a certeza do teu cuidado para conosco. É o que oramos. E oramos assim em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.